obrigado pelas palavras de apresentação, embora já me sinta em casa aqui há muito tempo, mas é sempre bom a gente ser bem recebido. O assunto hoje é um assunto que dá, na realidade, um desfecho às outras palestras que eu tenho feito aqui, sempre na vertente do espiritismo mais científico, mas tentando juntar a ciência com a fé, o que é totalmente possível, sim, já dizia Leonardo da Vinci, né? Só posso fazer uma brincadeirinha? Toda vez que eu venho aqui, que eu começo, eu olho esse microfone, me dá vontade de falar assim, quando eu estou aqui, eu sinto esse momento lindo, olhando para vocês e as emoções sentindo. Me baixa o Roberto Carlos aqui. Toda vez eu sento ali, hoje eu estava pedindo apoio à espiritualidade, mas eu falei assim, vocês vão me permitir, eu tenho que falar isso pelo menos hoje. É muita pretensão minha nessa Tomé, chegar aqui e falar isso, né? Bom, o assunto hoje é um assunto vasto, grande, eu vou tentar me ater ao nosso horáriozinho, 9h05 da manhã, vamos tentar, o primeiro milagre vai tentar falar o máximo possível em 1 hora, né? Como é de bom ouvir, sempre é importante, além de me apresentar, hoje mais do que nunca, esse bom e velho slide da declaração de conflito de interesse tem que ser falado. Esqueçamos aqui o médico, tá? Tire o DR da frente do meu nome, embora eu saiba de todas as minhas responsabilidades médicas, e como sei disso, né, um médico espírita já carrega algumas grandes imperfeições quando vai falar de um assunto tão nevrálgico como doenças kármicas, mas é imperioso eu dizer que o meu conflito de interesse está no fato que, sendo médico, eu vou trazer aqui minhas opiniões, minhas perspectivas pessoais, baseadas em sua compreensão e estudo da doutrina espírita. Isso é fundamental ser falado, tá? Ninguém vai vender nenhum produto, ninguém vai falar de nenhuma cura milagrosa, muito menos nós vamos em algum instante falar sobre deixa de fazer um tratamento. Eu gostaria de tirar, por favor. Obrigado. Você sabe, Ayrton, que eu tenho bicho carpinteiro, né? Minha esposa sabe como é que eu atendo o telefone lá em casa. Eu ando. Tem dia que eu fico andando lá em volta da mesa, quando está sol, às vezes eu vou lá fora, ando em volta da piscina, às vezes numa conversa telefônica eu ando mais ou menos 1,5 km, então é difícil eu ficar parado. Se deixar parado, o italiano que existe em mim pega forte. Então hoje, deixando do lado toda a parte médica, meu breve currículo aí, como médico, como palestrante, espiritualista, etc. O termo doenças kármicas é um termo muito vasto, né? Porque se a gente for analisar o final do nosso bate-papo, parece que tudo é um resgate, né? E não é essa, em nenhuma hipótese, nosso intuito aqui. Se a gente levar do ponto de vista que qualquer doença pode ser manifestada, inclusive por resgate de outras encarnações, nós vamos acabar chegando a uma conclusão muito ruim de achar que se eu tropecei é porque um dia eu passei uma rasteira em alguém lá no passado e eu estou pagando por isso. Tá? Então, vamos esquecer isso. É o primeiro pedido que eu faço para vocês. Qualquer coisa que a gente vai falar aqui, incluindo aos amigos encarnados e aos inúmeros desencarnados, que eu tenho certeza que nesse instante nos sintonizam, aos quais eu agradeço imensamente, eu tenho certeza que nós não podemos, em nenhuma hipótese, ficar pensando em problemas nossos nem dos outros. Vamos fazer um compromisso aqui. Tá? O doutor falou que fulano dá um tiro na cabeça, papapá, na outra encarnação. Aí alguém automaticamente já pensa em alguém que conhece, né? Ou às vezes alguém que tem na família, e fica assim, tem isso por causa disso. No momento em que nós julgamos, mesmo que em pensamento, e, aliás, o pensamento, muitas vezes, ele tem mais poder, e na maioria das vezes ele tem mais poder que a palavra. Que a palavra você pode pedir desculpa, o pensamento não dá tempo. Você pensou, está feito. Você plasmou, está ali com você. Então, em nenhum instante, tá, vamos tentar colocar, nem em nós mesmos, muito menos nos outros, alguma pecha assim, fulano é isso por causa daquilo. Por favor. Sabe por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente compra o karma da pessoa, a gente puxa para nós. A gente está fazendo um pré-julgamento que, em hipótese nenhuma, pode ser feito por ninguém que se diz cristão. Afinal de contas, a outra face sempre tem que ser oferecida. Então, deixemos de lado os problemas alheios. Combinado?
vamos nos focar naquilo que a gente pode aprender dentro de uma ótica bem tranquila, sem muito cientificismo. Certinho? Tipos de doenças e suas origens. Se você for analisar do ponto de vista da doutrina espírita, existem 3 grandes grupos de tipos de doenças. Umas, eu coloquei assim, deixei um texto bem tranquilo, tá? E não é chat GPT, eu odeio isso aí. Doenças que vêm do passado. Ou seja, doenças que nós trazemos nas nossas reencarnações, nossas múltiplas reencarnações, que é uma das maiores bases da doutrina espírita, que nós já estamos muito cientes e acreditamos nisso. Essas doenças são enfermidades que reaparecem como resultado de atos prejudiciais cometidos em vidas passadas. Eu não estou dizendo aqui um ato pequeno. É uma somatória de coisas, mas principalmente aquelas coisas muito importantes que podemos fazer, infelizmente, contra outras pessoas. Por exemplo, acidentes. Mas o acidente, o nome já diz, ele é uma coisa aleatória. Nem sempre. Se você bebe e assume o risco de pegar um carro e provoca um acidente, mesmo que você não prejudique a saúde de outra pessoa, mas diretamente a sua, e mesmo que depois você se recupere, significativamente, esse ato que no Código Penal existe como um crime culposo, né? Você assume a possibilidade, às vezes até doloso, você vai lá e gera o dolo em outra pessoa, isso fica definitivamente em nosso sistema de memória reencarnacional. Os atentados à vida ou suicídios, a palavra suicídio ela é tão significativa que em algumas culturas, em algumas religiões inclusive, existe separação de cemitério de suicida e não suicida. Tá? A palavra suicídio ela é tão pesada, ela é considerada um dos crimes tão hediondos, porque na realidade ela é feita contra a própria pessoa, que pode até gerar o seu suicídio por um desequilíbrio de uma série de coisas, inclusive problemas de saúde mental. Mas não deixa de ser um grande comprometimento no nosso sistema, nosso aspecto reencarnatório. Então são doenças que vêm do passado. Outras agressões, e essas agressões podem ou não gerar a morte do terceiro, mas também a agressão que não é só física, a agressão sexual, a agressão mental, a agressão impositiva, inclusive muitas vezes feita pela posição que a pessoa ocupa na sociedade, a agressão feita pelo dinheiro, a agressão que a gente pode fazer dentro das nossas casas, quando você aborda um filho que tem maior dificuldade de aprendizado e o desfere uma série de impropérios, né? Burro, não consegue entender, por que você veio assim, eu sou uma pessoa tão assada. Então, todo esse tipo, essa gama de agressões que geram uma energia negativa gigantesca, se refletem nas doenças que aqueles que geram esse tipo de agressão definitivamente vão acabar um dia recebendo de volta toda essa ação e reação. Não como uma coisa punitiva, mas a maioria das vezes educativa, que pode gerar em várias e várias vidas seguidas. Isso tudo de acordo com o chamado correio espírita. Esse termo eu achei bonito, porque a gente recebe essa cartinha, né? Está pronto para reencarnar. Quem já assistiu os filmes, por exemplo, O Nosso Lar, onde um determinado, esqueci o nome do personagem, que ele fica todo feliz que ele recebe autorização para reencarnar e ele tem lá a ficha dele, né? É o próprio André Luiz, né, no final, mas tem um outro, no meio do filme, eu não lembro, que recebe aquele filminho dele, né? Olha aqui, olha, as coisas que você foram apagadas da sua memória, que você tem que reativar, vão ser reapagadas, mas que você foi reeducado para isso. Então, o correio espiritual está sempre ali. Existem as doenças da alma, né? Propriamente ditas. Lembrando que a alma é um termo que a gente utiliza para o espírito encarnado. Essas aqui são relacionadas, de uma certa forma, a delitos, eu não diria menores, mas menos agressivos. E que esses talvez sejam os que a gente mais fica sobrenadando durante a existência. Defeitos morais, vários tipos de comportamento, né? A própria raiva, a inveja, eu considero uma das piores coisas que o ser humano pode ter por outro, é a inveja. Talvez até por experiência própria, que seja uma das coisas que eu mais
carrego na vida é ter esses negócios de inveja. Então, a inveja, como diz um grande amigo meu, a inveja é a arma dos invejosos, né? Mas se a gente for analisar, historicamente, que a inveja já levou muita gente para o túmulo, né? Direto ou indiretamente. Um dos casos mais especiais e conhecidos de inveja, para quem não conhece a história, foi do maestro Salieri, que era o chefão da corte do Império Austro-Húngaro, contra o Wolfgang Gerhard Amadeus Mozart. O Mozart chega com 19 anos, um gênio, malucão, alterando todas as coisas, e no dia que ele é apresentado ao príncipe, né, do Império Austro-Húngaro, ao imperador, perdão, o Salieri compõe uma obra gigantesca para o imperador, e o Mozart fica no canto. Quem já assistiu o filme Amadeus, deveria assistir de novo, é um clássico. Ele fica lá só no canto olhando, assim, né? O cara faz aquela puta composição, todo mundo, bravo. Aí ele pergunta para o Mozart, você gostou? Ele falou, gostei, mas ficaria melhor assim, dá licença, tira o cara, senta, ele refaz tudo de ouvido e melhora. Inclusive, uma obra fantástica que ele fez. Naquele dia, o Salieri já cravou a inveja em cima dele. E já dando um spoiler para o final da vida do Mozart, que é conhecidíssima, ele morre esquecido e abandonado com tuberculose num lugar onde o Salieri tinha falado que ia protegê-lo, mas não, o deixou lá esquecido para ele morrer na míngua. Então, um dos clássicos casos de inveja levando à morte de outra pessoa. O ciúme, esse, então, é primo irmão da inveja, né? O orgulho e outros vícios emocionais. Então, os vícios que a gente carrega no campo energético, no campo da nossa mente, mas que, infelizmente, na maioria das vezes, transforma-se em ação, fazem parte de um conjunto de doenças que nós, dentro da doutrina espírita, acreditamos e provamos dentro da própria doutrina, que se manifestam no plano físico como doenças. E aqui tem um detalhe interessante. O termo doenças kármicas, daqui a pouco a gente vai entrar mais propriamente nele, mas geralmente ele fala de outras encarnações. Então, quer dizer, você acumula uma série de problemas nessa encarnação e na próxima você tem algumas predisposições para doenças, ou já traz uma doença. Aqui, as doenças da alma nem sempre esperam uma outra vida. Esse é um grande detalhe. E talvez essa seja uma das maiores explicações para algo que a gente está vivendo atualmente, que é uma epidemia mundial de problemas mentais. Por quê? Porque vivemos num momento tão específico da evolução da raça humana, onde, infelizmente, defeitos morais têm ganhado uma magnitude muito grande. E, às vezes, até empurrados pela própria tecnologia. No momento que as pessoas estão tão viciadas em abrir o celular, de hora em hora, algumas até de minuto em minuto, para inclusive ver como é que está a vida de outro, e ali manifesta raiva, porque fulana largou do marido para ficar com ciclano e não sei o que lá. Outros que entram em grupos que já têm milhões de seguidores para ter o quê? Inveja, ciúme, orgulho. Automaticamente, isso tudo já se colabora para as mentes que já estão doentes, para ficar mais doentias. Então, cuidado. Esses pequenos delitos, entre aspas, não tem nada de pequeno. E o resgate não precisa de outra encarnação. Mesmo porque isso aqui são fatores geradores, inclusive, de suicídios. Pessoas que não suportam ver alguma coisa não estando dando certo na sua vida e ela abre o celular, ou conversa, ou vivencia dentro da empresa, dentro da própria casa, o sucesso, entre aspas, de outras pessoas. E na impossibilidade de fazer igual, ou de fazer semelhante, ou de melhorar a si próprio, muitas vezes resolvem dar um fim à própria vida. Aí sim, acumulando uma doença kármica gigantesca. E, finalmente, as doenças causadas por terceiros. E aqui a gente, falando ainda mais do ponto de vista espiritual, são as doenças causadas por influências externas, como as próprias obsessões. E o mundo espiritual existe aí. Não precisa ser espírita para acreditar que nós temos a dicotomia do bem e do mal, das altas falanges e das péssimas e baixas falanges, das obsessões, mas que, na realidade, no momento que a gente conhece, estuda e acredita, principalmente, em alguma doutrina, a gente sabe que isso aqui funciona que nem um rádio. Se eu sintonizar uma rádio com notícia ruim, eu vou me obsediar ouvindo só notícia ruim.
Se eu quiser ouvir música boa, tem que colocar no lugar que tem música boa. Se eu quiser elevar meu padrão moral, espiritual, não basta só eu me comportar bem, eu também tenho que me cercar de pessoas que me colocam para frente. Existe um tópico muito simples que se fala, né? Eu falo muito lá na empresa. Quer ser leão? Anda com leão. Né? Você quer ser... Porque a gente usa o exemplo do leão, né? O leão, o rei da floresta, mais forte, bababá, bababá. Mas é um exemplo muito clássico. Se você quer ser do bem, ande com pessoas do bem. Não adianta depois falar assim, foi por má influência. Muitas vezes é por má influência, mas alguém tem que corrigir essa má influência. O duro é que cada vez está mais cedo a má influência. Né? Quando os pais terceirizam a educação dos seus bebês por um computador que fica passando galinha isso, porquinho aquilo, daqui a pouco ele está terceirizando isso para coisas piores, porque a galinha e o porquinho não mata ninguém. Mas a opinião de gente enfurnada hoje na internet, a chamada Deep Web, leva pessoas, com o passar do tempo, ao flagelo das drogas e automaticamente muitas ao flagelo da autodestruição. Isso quando não antes destrói a família inteira. Então é muito sério o que a gente está falando. Não é brincadeira, não precisa ser espírita para acreditar. Tá? E ainda das doenças causadas por terceiros, a gente colocaria aqui agora o que é óbvio no campo material. E aqui hoje eu conto com a presença de duas amigas, duas alunas da Faculdade de Medicina da FAGE. Tá? Muito obrigado por vocês terem vindo. Muito legal ver colegas médicos, daqui a alguns meses já estão aí com o seu CRM, vindo nos honrar com um bate-papo, mostrando que muita coisa que a gente fala e tenta pregar no dia a dia no hospital é fruto dessas conversas, desse acreditar nas coisas. O médico, qualquer pessoa de qualquer área, mas o pessoal da área de saúde, em especial a enfermagem, a fono, a físio, o médico, eu acho que era primordial, no mínimo, se não tiver nenhuma crença, mas pelo menos acreditar da intersecção que existe entre o mundo energético ou espiritual e o mundo material. Eu conheço colegas, e vários, infelizmente, que batem no peito e se orgulham de dizer que são ateus. Mas eu gostaria de vê-los na hora H, se em algum instante não procuram alguma coisa. Então, como não está muito na moda acreditar em Deus, falam em forças energéticas, o ambiente está pesado, a energia... E de onde vem isso tudo? Então, a geração de doenças por terceiros cabe aqui. E cabe a nós hoje falar um pouquinho sobre doenças kármicas e falar, inclusive, como que as doenças do mundo material, normais, as doenças infecciosas, parasitológicas, né, as doenças provocadas pelo acúmulo, que nós temos desmedido de colesterol, triglicéride, a diabetes, como é que isso provoca uma roda de maior força quando a pessoa também tem a sua energia vital, os seus centros vitais de energia já abalados. E isso fica pior ainda quando já traz alguma coisa das suas vidas passadas. Então, é algo muito sério e que eu gostaria muito que um dia pudesse ser encarado numa matéria na faculdade como patologia. Tá? Eu fui professor de patologia há 15 anos na universidade. De vez em quando eu dava um pitacozinho, seguido de algumas caras de descrença, outras de aprovação, e algumas de dizendo assim, eu achava que esse cara era tão bom, nossa, ele tem mestrado e acredita nisso. Enfim, a gente também nunca pode se preocupar muito com isso. A palavra tem que ser lançada e aguentar o tranco depois. Né? O conceito rápido sobre doenças kármicas propriamente dito. Em primeiro lugar, só um termo. Eu gosto muito de onde vêm as palavras. A palavra kármico, no português, é com C. Tá? Mas vocês vão encontrar, às vezes, na internet, com K. Kármico ou karma vem de K. K-A. Que, lá do Egito Antigo, significa espírito, alma. Então, são doenças que já na antiguidade se manifestavam pensando em ser do espírito. E aqui cabe também mais um adendo. Vocês sabem que eu fui professor de história há muito tempo e eu gosto e ainda leio muito história. E recentemente, mas estou fazendo uns 10 dias, uma pessoa me intercalou lá no hospital, um colega médico, falando assim, mas fulano foi assistir sua palestra, tal, não sei o quê. O pessoal ainda acredita, né, em Deus, essas coisas. Eu falei, amigão, se essa é uma mentira, é a melhor mentira contada no mundo, porque há mais de 3 mil anos, aliás, desde os primórdios da civilização, antes de Egito, Mesopotâmia, já se acreditava e acredita-se na existência de algo superior ao mundo material.
Civilizações e civilizações vêm passando por esse processo. As doenças kármicas já foram estudadas, elucidadas e marcadas no Egito 2.500 anos antes de Cristo. Já foram estudadas, marcadas e decodificadas no Império Inca, Azteca, Maia. Depois o próprio cristianismo primitivo, principalmente, todo ele é construído em cima do critério de doenças físicas, morais, mas de um aspecto espiritual. E Jesus foi o maior médico de todos nesse campo. Bastava tocar a sua túnica com uma necessidade suprema e ele emitia tanta energia capaz de fazer as curas, né? E isso veio se processando anos e anos. Então todos nós estamos sendo enganados. Ou será que só a minha religião pode fazer isso? Quando a gente estuda a história da própria Igreja Católica, recentemente, em maio, eu estive aqui fazendo uma palestra sobre a vida de Maria, né? Nós vamos ver, não só nas aparições, mas nos chamados milagres, permeados por toda a Igreja Católica, que não estão só nas relíquias ou nos corpos incorruptos, está na fé das pessoas que acreditam, movimentam e conseguem melhorar os seus tratamentos. Está nas N aparições, que depois, a partir do século XIX, pela pena mágica, mas também pela pena científica de Allan Kardec, faz a decodificação e a codificação posteriormente. Decodificar é ler aquilo que existe por trás da matéria, e codificar é criar alguns passos para que o ser humano adentrasse a doutrina espírita, que é a continuação da própria doutrina tibetana. Existe um livro que é fácil até de adquirir, eu tenho um exemplar na minha casa que eu comprei, chama o Livro Tibetano dos Mortos, 2.000 anos antes de Cristo, que é praticamente a base da doutrina espírita de um outro enfoque. Então será que no mundo, aproximadamente, olha que eu nem fui para o lado dos judeus e nem estou enfocando o lado muçulmano, que também acredita. Será que nesse universo todo, hoje, de 7 bilhões de pessoas, onde aproximadamente 6 bilhões acreditam em alguma fé, acreditam num Deus, então existe 1 bilhão de espertos e 6 bilhões de imbecis. Então, a partir desse momento, quando alguém me pergunta, eu simplesmente nem faço esse prolongamento. Eu só digo, olha, é a mentira mais bem contada do mundo. Se é que alguém acredite que seja uma mentira. É uma mentira que faz com que várias pessoas num domingo chuvoso de manhã venham aqui ouvir alguma coisa daquilo que eu estudo, pratico há 35 anos, 36 anos já. É uma mentira tão bem contada que todos nós, na hora H, a começar dos ateus, quando percebem que a morte se arvora, fala, meu Deus, me perdoe. Eu já presenciei isso várias vezes. Então não vamos partir para isso, tá? Nós não estamos enganados. E se for para discutir história e ciência, pode botar o cara na mesa comigo com toda humildade, sem nenhum orgulho. Eu vou até um ponto. E se quiser entrar na física quântica, né, Márcio? A gente anda tendo conversas boas de física quântica, vamos também. E se precisar, eu chamo o VAR e vou para os pênaltis ainda por cima. Perder nesse assunto jamais, no máximo um empate. No máximo. Tá? Então, vamos esquecer isso, vamos tentar aprofundar naquilo que a gente já tem, que é a nossa fé, a nossa crença. Então, doenças kármicas são enfermidades causadas por atos passados, resultantes da famosíssima lei de causa e efeito, ou ação e reação. Então quer dizer que todas as doenças consideradas como kármicas são provenientes dos meus atos? Sim. Alguns imediatos, outros acumulados com o passar do tempo, mas a grande maioria deles, para não dizer todos, gerados por ações que geram um destino à expiação e ao aprendizado. Expiação, prova. O espírito, ao reencarnar, a pessoa é chamada à baila, fala, você está pronto? Você aprendeu, você passou pela escola de reeducação? Sim. Você está pronto para expiar, ou seja, para ter em você, no seu corpo físico, essa prova daquilo que você gerou para você mesmo ou para inúmeras outras pessoas, às vezes para uma única pessoa. E o Espírito diz sim. E qual que não é a surpresa que a misericórdia de Jesus, a misericórdia de todo o sistema espiritual nos coloca muitas vezes, e a maioria das vezes, massacrante das vezes, para ter essa expiação num grupo de pessoas que
muitas vezes sofreram aquilo que ele fez. É o pai e a mãe que foram assassinados ou retirados da vida por várias razões, por um indivíduo que amanhã volta como seu filho, ou às vezes até como seu pai. É nessa crença de ação e reação, que não é uma crença, é uma lei da física. Newton já tinha explicado isso, e nós somos corpos em movimentos nutridos por um espírito, que está uma das coisas mais maravilhosas, simples e práticas que eu vejo na doutrina espírita. Não existe nenhuma mágica, não pode pirlim-pim-pim. É uma crença, é uma doutrina em cima de leis naturais. A começar das próprias visibilizações mediúnicas, não existe nada de fantasmagórico ali. Energia, percepção, ação. Nada. Se houvesse alguma coisa mágica, Kardec não teria se aprofundado nisso, porque a gente sabe que ele foi lá para desmistificar. Acredita-se, eu acredito piamente, que essas doenças kármicas se manifestam como consequências de danos físicos ou morais cometidos contra outros seres, muitas vezes contra si própria, em existências anteriores, agressões, abusos, outros comportamentos prejudiciais. E por comportamentos prejudiciais, hoje, o que não falta é isso para a gente pensar, né? As empresas, as pessoas no dia a dia falam demais hoje em assédio, né? Assédio moral, assédio sexual, assédio isso, assédio aquilo. O ser humano deveria lembrar-se que ele, às vezes, e muitas vezes, assedia a si próprio. Comportamento errado gera consequências, sim. Pode não ser imediato, muitas vezes ele é cumulativo, mas um dia, como diz o pessoal, a conta chega. O objetivo dessas doenças não é punitivo, não é punitivo, mas educativo, para a evolução moral e a ascensão, inclusive, de toda a energia da alma, que é o espírito encarnado. Por que não é punitivo? Pergunta muito interessante. Se fosse punitivo, onde estaria Deus? Ah, peguei. Vocês já assistiram ou leram um livro chamado A Cabana? Já? Alguém? É um espetacular, né? A Cabana tem um momento, é um sujeito que passou por um dos piores crimes que poderia acontecer, né? A filha dele é assassinada, e ele é levado num movimento mágico, teoricamente pelo livro e pelo filme, a encontrar-se com Jesus, a encontrar-se com Deus. Qual não é a surpresa dele, né? Um Deus em forma de mulher negra. Ele todo racista, olha, mas você é Deus. Sim, sou eu, Deus. Senta aí, vou fazer um almoço para você. Tirando toda essa parte alegórica que eu acho espetacular, tem um momento do filme que é essa a resposta. Por que não é punitivo? Eu achei uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Ele é levado à presença da deusa, né, que representa na realidade as reencarnações, e ele pergunta assim: por que a minha filha? Por que ela tinha que passar por isso? Por que não podemos punir, encontrar a pessoa que fez isso, matá-la, olho por olho, dente por dente? Aí projeta-se dentro de uma caverna, isso já é uma alegoria ao mito da caverna de Aristóteles, né? E vai mostrando assim cenas da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, e vem um falar de Deus dizendo o seguinte: está vendo isso aí? Ó? Eu vi inclusive a crucificação do meu filho. E por que eu não intervi? Porque eu seria errado, eu não seria Deus se eu pegasse os outros meus filhos que fizeram isso, que bateram o prego, que colocaram fogo, que soltaram a bomba, que estupraram. Eles também são meus filhos. Eu tenho que corrigi-los de alguma outra forma. Se eu for puni-los, eu não sou Deus. Eu sei que é difícil essa explicação, essa analogia, mas me permitam recomendar para quem não assistiu, mesmo para quem assistiu, pega, às vezes você pega no YouTube, só um pedacinho do filme lá, acabando. E ali está uma explicação lógica, porque se Deus é perfeito, Deus é amor, e se nós somos uma centelha divina, e nós, desses últimos bate-papos, temos falado de uma centelha de espírito, uma fração do fluido vital, uma coisa altamente simpática ao pensamento de qualquer pessoa que
que fale assim, sim, realmente eu sinto Deus em mim, porque eu sinto essa energia em mim. Como é que seria justo se esse pai punisse os seus filhos de uma outra forma, que não fosse permitindo a eles em outras vidas, em outras voltas, que muitas vezes demoram séculos para acontecer, não permitisse eles mesmos usufruírem do mal que deixaram para os seus corpos, para os seus espíritos, para as suas energias vitais, como uma forma não punitiva, mas educativa. E aí tem N coisas que a gente poderia ficar a manhã inteira discutindo. Nenhuma reencarnação é em vão. Nenhuma. Nenhuma não é permitida. O tempo, já está lá na Bíblia, no Eclesiastes 3, né? O tempo é de Deus. Então até mesmo aquela vida, aquele irmão que vai durar um dia da concepção do espermatozoide entrando no óvulo e depois não vingando, entre aspas, essa palavra, né, de continuar, já é uma chance. Toda reencarnação é uma chance. Dure ela um dia, uma hora, 100 anos. O fato de reencarnarmos, seja de um corpo que traga alguma deficiência física, mental, que traga várias coisas para serem resgatadas, para a gente melhorar, está num processo educativo que não tem nada a ver com um velho de longas barbas brancas com a cadeira escrito Deus, o cara, com um livro olhando ali, falando assim, você vai vir assim, você vai vir assado. Não, a gente não precisa acreditar nisso, nós temos isso tudo dentro de nós, nos nossos campos energéticos, nas nossas existências anteriores, nas possibilidades infinitas do nosso cérebro, de melhorar, de aprender, independentemente do cargo que ocupa, da situação educativa que teve, porque o médico tem que ter mais condição de entender isso. Isso não existe. Eu já acho diferente, eu acho que um médico tem a obrigação de entender isso. Tinha que fazer parte do currículo, né? Então, é nesse momento que a gente é tragado a dizer o seguinte: as doenças kármicas não são punitivas, não fazem parte de um código penal, fazem parte de um código de evolução, que os seres humanos às vezes tentam copiar de alguma forma para melhorar aqueles outros que estão errando nesse instante. Registros acásticos. Alguém já ouviu falar desse termo? É um termo até bem designado. Akash, uma palavra que vem lá também do Egito e da Mesopotâmia, significa éter, fluido universal, energia de Deus. Desde a antiguidade, aí de novo vamos lá para a mentira bem contada, N livros citam isso. Várias civilizações acreditam nisso. E na doutrina espírita, com a própria evolução do mundo, porque imaginemos que a doutrina espírita tivesse sido codificada no século XVII, 1600 e alguma coisa. Seguramente ela não teria evoluído da forma que evoluiu, porque as mentes humanas também não estavam preparadas para isso. Imaginemos qual foi o dilema de Jesus de explicar para uma população analfabeta, uma população subjugada pelo Império Romano, uma população que acreditava que o fogo era um Deus, que o vento era um Deus. Imagine a situação didática de Jesus para chegar e falar assim: a vida continua. Então tudo foi contado através do quê? De parábolas, de exemplos, de milagres. Os milagres tinham que fazer parte da situação. Como Chico veio para a sua encarnação para fazer livros. Então o ser humano ele vai evoluindo aos poucos. Pode ser que a gente chegue num momento, e hoje o próprio propósito de se estudar cientificamente algumas coisas da doutrina espírita, está no fato de achar explicações mais plausíveis, ou pelo menos aumentar a crença naquelas pessoas que têm a obrigação de propagar isso. Então, quando Jesus fala, existem outras moradas na casa do meu Pai, ele ia dizer o quê? Que o átomo tem 7 camadas de energia, por isso nós temos 7º céu, depois o Dante Alighieri vai falar de 7 infernos, 7 céus. Jesus ia falar alguma coisa de registro acástico, energia, bomba atômica, cada coisa ao seu tempo. Coube a civilização cada vez mais evoluir e chegar às conclusões simples, objetivas e também científicas de que isso existe sim. Os registros acásticos, na realidade, hoje são mais conhecidos como modelo biomorfo-organizacional.
Ixi, agora aprofundou demais. Não. É o nosso perispírito que acumula as nossas várias existências, tudo aquilo que a gente tem de positivo, de importante, de evolução, mas também fica ali registrado, maculado, as nossas imperfeições, as nossas falhas, que muitas vezes são tão grandes, esse perispírito, por muito tempo. Tá bom, tá dando para ir. Então, o registro acástico nada mais é do que a nossa capivara. Né? No jargão policial, você puxa a capivara e vai ver o que tem lá. E não adianta ficar com esse negócio, aí tem um anjinho do lado direito, um capetinho do lado esquerdo. Nós não precisamos disso, gente. Nós temos nosso registro energético, nosso perispírito, que mesmo sem entendimento... então uma pessoa tem que ter cultura para entender. Não. Mas eu costumo dizer que todas as pessoas, todos os seres humanos, a partir de 4, 5, 6 anos, sabe quando está fazendo alguma coisa errada. Sabe. Bicho sabe. Por que o ser humano que é dotado de mais alta inteligência, pelo menos dizem, não sabe o que está fazendo? Então, nós trazemos esses registros que mais tarde vão se processar na outra encarnação, na próxima encarnação, ou melhor, na reencarnação, através de moléculas muito simples que temos dentro de nós. Eu ficaria o resto do dia falando isso para encarnados e desencarnados, mas só lembrar o seguinte: nós temos dentro de nós uma molécula primordial, inicial, conhecida como DNA, ácido desoxirribonucleico, dotado das nossas características genéticas. Vai ter olho azul, vai ser careca, vai ter um probleminha na mão, vai ser dotado de algum problema físico que pode acontecer com o passar do tempo, tem mais facilidade para isso, tem mais facilidade para aquilo. Só não vai dizer se você vai nascer rico. Mas pode ser, no DNA da sua família, você esteja reencarnando num berço, entre aspas, de ouro, que muitas vezes pode se transformar num berço de chumbo, onde não penetre nada que faça com que você progrida. O DNA, se nós formos analisar do ponto de vista científico, meninas, ele é uma antena. Ele transmite, recebe e amplifica impulsos elétricos, que na realidade são impulsos energéticos. O DNA leva as nossas características de uma célula primordial, espermatozoide, óvulo, 46 cromossomos, recebemos já na testa um negócio dizendo, é ser humano. Gente, Homo sapiens, segue. E ali ele vai se replicando. Só que a estrutura do DNA permite com que passe por lá energia, como se fosse um fio. A estrutura molecular do DNA é formada principalmente por proteína e água. E o que somos nós? 70% é água, pelo menos 20% proteína. Então eu não estou gordo, estou cheio d'água. Também ligado a um monte de células adiposas. Todavia, o que tem de físico nisso? A água e as proteínas, elas transmitem impulso elétrico. A gordura não. Será que é coincidência? Mais do que isso, depois nós somos dotados de uma diferenciação celular, daquela primeira palestra que eu vim fazer aqui, da glândula pineal, que diz que nós temos dentro de uma glândula nossa, no cérebro, grupos de cristais que juntos formam uma verdadeira antena, numa posição que é semelhante ao quartzo, e o ser humano não é capaz de sintetizar quartzo, para receber mais ainda a influência dos nossos registros acásticos. O DNA, ele é uma cópia do DNA do pai e da mãe, mas ele também tem pontos cegos nele, que agora, até com a ajuda da inteligência artificial, provavelmente uma das poucas boas ajudas de verdade, né? Porque até agora o povo está só achando um jeito de pôr a cara de um no corpo do outro, é um absurdo isso. Mas o DNA está fazendo leituras a inteligência artificial está conseguindo fazer leituras de alguns pontos que a gente não tem a sequência ainda. Pontos pequenos, mas que tem alguma coisa ali que a física não explica. Que vai muito além de você ter herança genética, vai também de você ter herança de algo que não é material. Opa, a ciência está começando a falar que a gente herda alguma coisa que não é matéria, é energia. Uau!
Nós estamos esperando o quê? Para ir lá na ONU, dar um tapa na mesa e falar assim, me dá aqui, dá a palavra aqui, depois vocês podem me executar. Está aí a prova do mundo espiritual. Não, mas veja bem, tal. Isso vai abalar as estruturas do mundo. Qual a estrutura? Provar que a gente é espírito dentro de uma carne, depois a carne apodrece, vai embora e a gente vai para algum lugar. Lavoisier já falou isso lá, 1600 e alguma coisa. Teve gente que foi para a fogueira por causa disso. Hoje, pelo menos, a gente iria para o micro-ondas, que é um pouco mais chique. Então, não existe nada tão científico que não seja o que está na natureza. Nós somos frutos de informações que agora começam a ser detalhadas, que não estão só no espermatozoide do pai e no óvulo da mãe. Nós temos algo a mais que está sendo decodificado, e isso estão nos nossos registros. Dentro da doutrina espírita, Raul Teixeira, até fiz questão de colocar uma foto dele, um dos maiores estudiosos dessa parte, um dos pais, na minha opinião, do espiritismo científico no Brasil. Uma cultura espírita gigantesca. E com permissão poética, eu retirei só um pedacinho de um texto de um livro dele, publicado na revista Consolador, de 2011, que eu achei uma das coisas mais bonitas. Na realidade, o André Luiz fala isso, né? O espírito André Luiz, pelo Chico, cria uma expressão muito compatível com o que ocorre de fato. Refere-se às chamadas predisposições mórbidas. Isto é, cada pessoa reencarna com certas predisposições ou possibilidades de vir a contrair essa ou aquela enfermidade, tendo em vista a sua ficha, a sua capivara aqui, ó, seu registro acástico, seu perispírito, do passado espiritual. Uma doença pode existir na criatura durante uma vida inteira, em estado de latência, quieta, sem nunca se manifestar. Sem dúvida, sem embargo, há casos em que doenças eclodem no corpo ou na mente com intensa virulência, não dando nenhuma chance ao enfermo de sequer ficar de pé. Tradução: nós temos por mania achar que doença kármica é aquele resgate do tiro na cabeça, do atropelamento, do uso de droga. Mas nós trazemos também dentro de nós gatilhos. Eu sempre usava como a teoria do gatilho, minha mulher já ouviu eu falar isso várias vezes. Predisposições que carregamos de outras encarnações e que estão no nosso DNA, prontas para serem disparadas caso a gente manifeste isso. Ou vocês acham, agora que eu vou falar muito sério, tá? Por isso que eu coloco conflito de interesse, pode me custar um processozinho no CRM. Ou vocês acham que hoje a quantidade enorme de alterações, por exemplo, câncer de pâncreas, é raro quem não veja hoje alguém que não conhece alguém, seja do mundo do business ou mesmo da família, etc., que não esteja passando por esse câncer altamente nefasto, que pode levar a pessoa à morte em 3, 4 meses. Em criança. Mas o que eles fizeram de errado? Não necessariamente. Nós trazemos imperfeições que estão prontas para serem disparadas. E esse disparo pode ser, e muitas vezes levado para o próprio ambiente que vive. Ou seja, uma parede que está para cair, em algum instante ela desaba por atitudes pequenas do próprio mundo que ele habita. Por problemas de alimentação errada, excesso de alimentação. O pâncreas é um dos órgãos mais primordiais no processo digestório. Não se fala mais digestivo. Mudaram para digestório, não sei porquê, mas tudo bem. Segue. Vamos discutir língua portuguesa agora, nessas alturas do páreo, né? E isso faz com que a gente também pense numa outra coisa que talvez seja o mal do século, né? Acho que é o mal do milênio. Colocaram lá espectro autista, TDAH, alterações comportamentais, condições de difícil absorção de informações, de fácil absorção, hipoatividade, hiperatividade. Estamos vivendo um campo, Gigi, você que está estudando aí, infinito das manifestações da alma, das predisposições que estão sendo disparadas na carne por determinados momentos e por atitudes e por ambientes que a gente reencarna. De uma forma mais simples, a gente traz vários gatilhos. E a partir do momento que a gente sabe que tem isso, o texto já diz, eles podem ou não eclodir essas doenças. Aliás, uma grande maioria delas, a gente tem como prever. Quando fala assim,
Aí lá vai o Marcelo falar de exame, porque ele faz exame. Já ele vai vender um exame aqui. Não vou vender nada. Mas quando a gente tem os chamados exames laboratoriais, de imagem, exame clínico, bate-papo com o seu psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, você faz um screening, ou seja, um apanhado das possibilidades de doença que a gente tem. E elas podem ou não se manifestar. E só aproveitando a deixa, Outubro Rosa, mês passado. Precisa esperar outubro para fazer um exame para ver se tem câncer de mama? Os homens temem. Outro dia um cara falou uma coisa para mim, eu morri da risada. Foi por mim, pulava de outubro para dezembro. Eu falei, por quê? Porque novembro azul, pelo amor de Deus, exame de prova. Eu falei, ninguém te falou que hoje em dia o exame de toque é um dos últimos que é feito? Ah, eu não sabia. Então o ser humano tem que estar sempre sendo lembrado que ele tem gatilhos dentro de si. E mesmo assim não vai atrás. Agora imagina os gatilhos morais, os gatilhos que nós carregamos de outra encarnação. Está para surgir, né? Você já pensou ter um laboratório reencarnacionista? Tem, mas está no além, tá? Não espera morrer para ir conhecê-lo, não. Então, nós trazemos isso, sim, são os registros acásticos. Então, doença kármica não é só necessariamente aquela que automaticamente nasce, você já olha e fala, puxa, tem um probleminha aqui, e que não devemos julgar. Existem doenças kármicas altamente conhecidas, sindrômicas, né, que afetam principalmente a formação cromossômica, ou seja, a pessoa, quando o espermatozoide entra no óvulo, já está lá. Né? A gente é imperiosamente obrigado a pensar, por exemplo, na síndrome de Down. E aí você fala, o que será? Quando você falou o que será, você comprou o problema para você. Não é o que será. Não tem nada disso. Você sabia que no mundo espiritual, uma grande leva de espíritos de altíssimo teor evolucional optam por vir com a síndrome de Down para ensinar a família, a sociedade onde ela está. A ciência já comprovou que eles são pessoas que têm um QI altíssimo. E hoje, com a nossa desmistificação da doença, nós temos, inclusive, portadores de síndrome de Down num nível um pouco mais não tão profundo por destruição do sistema nervoso central, mas que estão em altas situações, inclusive de empresa, provando que a limitação não está na pessoa, está nos outros, está no nosso preconceito. Olha que coisa espetacular. Cada caso é um caso, tendo em vista a assertiva de Jesus Cristo. A cada um será dado conforme suas obras. Então não cabe a gente julgar. O Chico precisava vir com tanto problema físico, eu convivi, conheci o Chico. O Chico tinha um monte de problema, tinha uma angina danada, prostatite, problemas de catarata, uma dor na córnea que fazia com que ele chorasse, quase lágrimas de sangue, como Jesus fez. Encarnou numa família pobre, passou necessidades, ele precisava disso? Não. É resgate? Não. É exemplo. Porque existem as encarnações que vêm para dar um exemplo. Ele próprio pediu isso, porque ele não precisava, um dos espíritos de maior teor. Veja bem, o nosso irmão Divaldo Franco, dotado de uma inteligência e uma capacidade de fala inigualável, Divaldo era um expoente gigantesco, já veio com uma família um pouco mais bem situada financeiramente, com uma cultura que foi cada vez mais se aflorando. Mesmo assim, optou por ajudar as pessoas. Né? Mesmo assim, optou a fazer da sua fala a forma dele passar o recado. No passado, 1200 e alguma coisa, a Igreja Católica fala muito do irmão Fernando, que depois acabou virando Santo Antônio, que com a sua capacidade de fala e de discurso, assim como Paulo, bem mais atrás, pôde optar nessa encarnação de divulgar ideias, exemplos. Então, cada um de acordo com as suas obras. Por isso que a gente nunca deve julgar. A gente não sabe quem que é aquele irmão, se ele não veio, na realidade, para educar os outros, não a resgatar algum problema dele. Embora o materialismo queira desqualificar as informações espirituais quanto à questão, o materialismo afirma que tudo não passa de predisposição genética, está lá no DNA, é um jogo de dados. Diz que, na realidade, os indivíduos podem herdar dos seus pais esse ou aquele mal. A pergunta que não se cala é aquela pergunta da cabana:
Por que razão Deus, que tinha o mundo inteiro para nos fazer renascer, optou por mandar a nós, algum de nós, numa nova carne, numa família geneticamente comprometida, que nos transmitiria os elementos fundamentais para que sofrêssemos um ou outro tipo de doença? E a pergunta que o cara faz para Deus: por que você não viu isso? Você estava dormindo? Por que a minha filha? Esses porquês são muito simples da gente entender quando a gente faz o seguinte: nós não estamos questionando Deus, nós estamos simplesmente dentro do nosso materialismo, não querendo acreditar naquilo que está debaixo dos nossos olhos, e que é uma mentira contada há 3.000 anos. Hein? Poxa, como a gente é burro, nós estamos caindo de novo. Está mais um cara aqui para enganar todo mundo. Já falamos disso no último bate-papo nosso. E como é que é feito isso agora um pouco mais científico, já sabendo que eu estou invadindo a hora? Como passar rápido aqui? O espírito tem as suas energias acumuladas, tem o seu conhecimento, o seu DNA, né, de várias encarnações. Comunica-se através de um campo energético chamado perispírito e forma o seu modelo organizacional, o seu modelo biomorfo organizacional. Trocando em miúdos, nós já temos, quando nós vamos reencarnar no nosso perispírito, já o formato, o tamanho, a estrutura e a função de cada estrutura física que nós vamos desenvolver no nosso corpo. Uau! Sim. Tem uma interface chamada duplo etéreo que pega uma parte do perispírito, transmite e impregna o corpo. Que corpo? Aquele corpo que tem as características genéticas de pai e mãe e alguns pedacinhos de DNA que agora estamos mostrando que são sequências aleatórias que vêm do nada. Só informação de pai e mãe, não tem nenhuma outra informação ali. Então, nesse contexto, a energia espiritual passa por um perispírito que vai ajudar a moldar um corpo através das células que vão se procriar e desenvolver ou não doenças já existentes no DNA ou predisposições que a gente pode disparar a qualquer momento. Como é que é feito isso? Através de centros vitais ou centros de força, que no nosso último bate-papo a gente falou. Conhecidos também como chakras. São centros de força fundamentais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conta de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A cabala judaica, 4.000 anos. Pela conta deles, né? O calendário judeu é diferente. Já coloca o 7 como número cabalístico. Estranho, né? Os pecados capitais. Dante já fala isso no céu, no inferno, né? 7 órbitas do elétron. Uau! Seria esse o número de Deus? Não sei. Mas quais são esses centros? São locais que vão voltando. Estou eu lá, vou reencarnar. Marcelo vai reencarnar. Junto lá tudo, passo pela escola, tomo um sermão, exemplo. Vai voltar? Vou. Então tá bom, você vai vir pelo Antônio, pela Albertina, estão lá esperando, vocês já têm um acordo feito lá atrás que não te interessa, então você vem. Entro num sono, meu perispírito entra em ebulição, entra em contato com o meu duplo etéreo, vai lá e escolhe o espermatozoide do meu pai, o óvulo da minha mãe. Dotados das estruturas físicas que me competem, afinal de contas eu tenho que ter alguma herança, né? Vocês acham que esses olhos azuis não vieram da minha mãe? Minha calvície veio do meu pai. Então, está lá, meu registro. Só que, ao mesmo tempo, o meu perispírito traz as minhas imperfeições que vão ser transformadas, filtradas para o meu corpo que está ali, célula após célula dentro da minha mãe, reproduzindo. Pá, 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 crescendo, 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 crescendo. Embriologicamente, nós crescemos das células da frente para trás, do crânio para o caudal. Leonardo da Vinci já havia colocado isso nos estudos de embriologia. E isso tem uma razão total. Os centros de energia que a gente vai recebendo são processados da parte anterior para a posterior e de cima para baixo. E aquelas imperfeições, perfeições, coisa bonita, coisa feia, capacidades, vêm como se fosse um filtro e vão para 7 pontos fundamentais. São eles:
O plexo coronário está aqui em cima. Não tem. Coronário não tem nada a ver com a artéria coronária do coração. Onde a glândula principal, glândula alvo desse plexo, é a glândula pineal. Função, ligação com o plano espiritual. Nossa primeira palestra. É a antena que nos liga a Deus. Aquela coisa inexplicável que é um cristal de quartzo, ou vários cristais de quartzo, que não tem como a gente sintetizar e estão lá. Então a pineal é a nossa ligação com Deus. Tem outras funções? Tem, várias. No campo da matéria, várias. O centro de força cerebral. Plexo, região frontal. Glândula-alvo, a glândula hipófise ou hipofisária, que produz uma enormidade de hormônios. Hormônio de crescimento, hormônio somatotrófico, os hormônios que coordenam as gônadas, os hormônios que coordenam a tireoide, aquela glândulazinha pequenininha que manda e desmanda no nosso corpo, né? Que o povo gosta de chamar de tireoide. E é incrível, às vezes as pessoas acham que ter a tireoide é o problema. Eu estou com tireoide, graças a Deus você está com tireoide, senão você ia sofrer de uma doença gravíssima, né? Que chama-se idiotismo. Idiotismo é uma palavra forte, mas que é de quem não tem a tireoide produtiva, então ela não tem contato com o mundo, é gravíssimo isso. E a hipófise, qual que é a função espiritual? Tem a função material e a função espiritual. Função espiritual da hipófise, vivência, inteligência e intuição. Fico imaginando qual que era o tamanho da hipófise de Jesus, né? Se é que tamanho é documento, né? Devia ter uma manga dentro da cabeça, porque mais vivência, intuição, impossível. Brincadeiras à parte, próximo plexo é o laríngeo, está bem no centro. Ó. O famoso pomo de Adão, né? Que a gente toca, que na realidade é a cartilagem cricoide e tireoide. Glândula-alvo, sempre tem uma glândula-alvo. Tem todas as outras, mas tem aquela principal, que recebe mais energia, mais informação do espírito que está reencarnando. No caso, é a tireoide. Função, uso da palavra, influi na audição mediúnica. Nós estivemos em Pádua, visitando. Quando eu faço alguma viagem que eu consigo, eu falo assim, o dinheiro mais bem gasto quando você vai visitar alguma coisa de história para mim. Estivemos em Pádua, o Pádua, e lá existe o aparelho fonador de Santo Antônio, que foi mantido intacto. Por quê? Foi com a palavra que ele pregou todo o cristianismo na Idade Média. Então algumas coisas ficam para sempre, né? Inclusive incorruptas. Próximo centro, o cardíaco. Fica do lado esquerdo? Não, fica no centro. O coração é um órgão central. A parte maior dele, que é o ventrículo esquerdo, vai para a esquerda. Então, não é que ele está à esquerda, a parte maior vai para a esquerda. Só isso. Então, quando a gente desenha na infância o coração do lado esquerdo, cuidado. Só acontece isso se a pessoa não tiver o pulmão esquerdo e o coração ocupar o espaço. Caso contrário, ele é um órgão central. Ele fica numa região chamada mediastino, meio. Opa! E aqui vem uma novidade. Órgão-alvo não é o coração. O coração é um músculo ativado por um sistema energético próprio. O cérebro morre, mas o coração às vezes continua batendo, né? Impiedosamente, até que ele cesse, mas o mais comum é o coração parar e o cérebro continuar a atividade. Mas o órgão-alvo é um órgão que fica aqui na frente, depois eu vou mostrar rapidinho alguns slides, rapidinho para vocês, que chama-se timo. E o timo, na nossa função, ele ajuda não só na circulação do sangue, mas ele controla emoções e sentimentos espiritualmente. Sabe o que produz no timo? As nossas células de defesa. A nossa imunologia começa aí no timo, são chamadas células T. T helper, T supressora, T assassina. São células que vão matar células cancerígenas. Esse órgão, até 8, 9 anos, ele é grande. Depois, com o tempo, ele vai sendo substituído por gordura, mas aquilo que ele já ensinou para a gente está nas nossas células de recepção, até no tecido adiposo. Ou seja, é um grande guerreiro que vem para nos proteger com um tempo de vida limitado, como todo grande guerreiro, e deixa um exemplo. Então, o timo é um órgão extremamente importante que está responsável por emoções e sentimentos. O plexo esplênico, esse sim do lado esquerdo, ligado ao baço. Fisicamente, a função do baço é pegar as hemácias, as células vermelhas que a gente tem no corpo, que ficam circulando. Depois de 90 dias vão para o baço, elas são destruídas, reabsorvidas, o ferro principalmente, a hemácia tem uma molécula de ferro lá dentro. E
recolocadas em circulação. Então seria uma grande esponja, mas que também produz células de defesa, né? Os linfócitos B. Mas, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista energético, não espiritual, energético, é responsável pela circulação dos elementos vitais. Então quer dizer, doutor Marcelo, que quando um cara sofre um acidente de moto e retira o baço, ele fica mais suscetível a ter problemas espirituais? Não necessariamente. Quando algum órgão é retirado, outros entram em sua defesa. Mas, do ponto de vista materialmente, qualquer pessoa que tem o baço retirado, explodido ou implodido por alguma doença, ele pode explodir espontaneamente, ele fica mais suscetível a infecções, principalmente as infecções bacterianas estreptocócicas, que estão ligadas no campo energético a baixas energias, ou seja, tirar o baço te deixar um pouco desprotegido para obsessores. Olha como é que é importante saber disso. Os médiums, quando vão aplicar o passe, e eu sei que recentemente teve um seminário de passe, peço desculpa, Vera, as pessoas que me conhecem sabem que eu estou com meu pai há 24 dias na UTI, então a gente passando um momento difícil aí, para todos os aspectos, eu não pude vir por essa razão, foi no fim de semana que ele foi entubado. Mas os médiums, quando têm a noção desses centros vitais, e às vezes a história do paciente, vou aplicar um passe no Ayrton. Alguém aqui já tirou o baço? Não? Todo mundo tem o baço. De repente o Ayrton, suponhamos que ele tirou o baço. E eu sei da história dele, inclusive, é lógico, a energia vai para o corpo inteiro e tal. Mas se você puder também direcionar para o ponto onde tem mais necessidade, ajuda muito. Sempre ajuda. Nem que seja só mentalmente. Por isso que saber a história da pessoa que está recebendo o passe energético é tão importante quanto você saber a história do seu paciente. Ele não deixa de ser uma pessoa que está na sua mão. Agora imagina a função do médium que vai aplicar passe e chegou aqui e acabou de brigar com a mulher, acabou de discutir, está cheio de problema. Foi ontem na churrascaria, comeu lá um boi. Tudo bem, ele vai continuar sendo médium do mesmo jeito, mas será que ele está preparado para passar as suas melhores energias? Há um certo coisa fora do contexto, né? Esse aqui, eu acho que hoje é um dos que... Os dois últimos são os centros vitais mais problemáticos, né? O gástrico, fica bem aqui, um pouquinho lateralizado à esquerda, a famosa boca do estômago. Eu nunca vi dente no estômago para saber onde está a boca, mas tudo bem. A região chama epigastro. Mas o órgão principal, olha aqui, ó, é o pâncreas, não é o estômago. O estômago é um saco. Você enche de comida, joga ácido clorídrico lá, ácidos gástricos vão digerir e levar para o intestino para ser absorvido. Mas o órgão que rege isso tudo é o pâncreas. Entenderam quando eu entrei no aspecto de... Não é que aumentou o número, nós estamos mais predispostos. E o pâncreas, né, sede da famigerada a tia Beth, né? Finalmente, o último dos 7 centros vitais, que é o genésico, também conhecido como coxígeno, que na realidade fica bem no centro da nossa pelve e que traz aí todas as energias voltadas às nossas gônadas, ou seja, ovários nas mulheres, testículo nos homens. Função, N funções, principalmente a reprodutiva. É aí que traz a centelha divina para que nós continuemos a raça humana. Mas também é uma antena para inúmeras coisas, inúmeros desvios morais, sexuais. São 2 antenas mesmo, né? 2 ovários, 2 testículos. E a função moderador de formas e estímulos. De formas, sim. Pessoas que trazem grandes imperfeições nesse centro vital podem trazer, sem sombra de dúvida, algo que se perpetue para as próximas gerações, porque ali está a formação de espermatozoides e o número limitado de óvulos. Para quem não lembra, o homem produz espermatozoides mesmo numa idade alta. Ele pode não conseguir fazer a reprodução, mas ele continua produzindo espermatozoide. A mulher ela já nasce pré-designado o número de óvulos que ela vem. Tá? Poxa, Marcelo, até nisso a mulher carrega. Pois é. Como é que é feita essa passagem? Estou já terminando, viu, gente? Só mais uns 5 minutinhos, prometo. Já estourei 2 minutos. Como é que é feita essa passagem de informações? Por centros de força. Então, chegaram lá minhas informações, meu perispírito vai impregnar
o DNA do meu pai e da minha mãe, meu próprio DNA, e depois vão passando essas informações através desses centros vitais para que eu tenha ou não tais imperfeições, ou carregue gatilhos, predisposições. De uma forma, não sei se está dando para enxergar, está meio claro. Como é que é a estrutura semimaterial? Isso aqui, na realidade, é o duplo etéreo. Uma parte espiritual, uma parte já quase material que passa para as nossas células. A estrutura semimaterial é como se fosse o próprio impulso nervoso que existe entre os neurônios. Entre um neurônio e o outro passa estímulos nervosos. Eles não se tocam, eles têm um espaço entre eles, chamado sinapse. Do mundo espiritual para formar as células materiais, pelos aqueles 7 centros de energia, os chakras, a estrutura semimaterial tem que acontecer de uma forma retilínea. O que pode ter de alteração? Ele pode estar equilibrado de uma forma concreta, como a gente vê aqui, só que com alguns pontos um pouco mais energéticos, mas ele pode estar obstruído, existem alguns pontos obstruídos. Então imaginemos que tem uma obstrução exatamente no centro frontal, que vai formar o cérebro. Obstrução, a energia chega ali e não vai para frente. Aquele órgão vai ficar mal formado. E um exemplo clássico, que o próprio Chico cita em suas passagens, suas conversas, tem um momento que ele está andando lá por Uberaba e tem uma pessoa que tem um problema gravíssimo, né, cerebral e tal, e ele vira e comenta, olha, essa pessoa tal, em outra encarnação, ela deu um tiro na cabeça e exatamente destruiu o centro frontal. Você fala, nossa, que azar. Não, não é só o local, é o todo. No momento do seu reencarne, não tem como passar as informações, porque o centro de força está obstruído, está destruído, ele tem que ser recomposto energeticamente com a reencarnação. Então existem centros que estão obstruídos e isso é o karma imediato. Você nasce e olha, os primeiros dias vai demonstrando isso. Existe o centro de força hiperativo, e aqui que está um dos grandes problemas hoje da humanidade. A hiperatividade, ou seja, não tem a mesma energia que nem aqui, em todos os pontos. Tem alguns que estão muito carregados de energia e outros pouco. Qual que é a explicação disso? Centros de energia que estão sobrecarregados exatamente pelas condutas que o espírito adotou nas suas outras encarnações. Ele pode até vir muito, entre aspas, inteligente. O lance de inteligência não é um atributo que você mede. Você pode ir distribuindo com o passar do tempo por aptidão. Eu não gosto muito da palavra inteligência, eu gosto de aptidões. Uma criança de 6 anos pode ter aptidões mediúnicas de compor, como Mozart teve. E aos 4, 5, 6 anos sai tocando piano. Então ele tem uma hiperatividade num ponto. Mas muitas vezes ele tem uma hipoatividade em outro ponto. Então ele pode ter essa tal de inteligência ou memória, porém ter grandes falhas em outros pontos. Por isso que o equilíbrio tem que ser feito. E aí entra uma coisa chamada aprendizado. E esse aprendizado começa em casa. Hoje, com a evolução da didática e de todo esse complexo de ensino, existem escolas, entre aspas, especiais para melhorar essas aptidões. Mas eu acho que a coisa tinha que ser sempre tudo misturado. Porque senão você vai criar uma escola para gênio, e daí? Esquece que tem regiões de hipoatividade. E esses tais gênios, muitas vezes, podem ser pessoas que no futuro vão desenvolver uma prepotência, uma arrogância, uma insensibilidade com o ser humano. Não esqueçam que Einstein foi um dos maiores gênios da humanidade. Mas em casa ele era péssimo, ele surrava a mulher, ele usou o dinheiro dela. Quem sabe a história do Einstein sabe que ele não era santo, não. Nenhum ponto, né? Roentgen descobriu o raio-x. E ao saber que ele estava manipulando alguma coisa que ele não tinha ideia de onde vinha, ele fez as primeiras experiências com a própria esposa, que em 3 meses morreu de leucemia. E a história mostra que ele tinha problemas gigantescos com a esposa. Então não adianta nada você ter uma hiperatividade num ponto e uma hipoatividade na outra. A hiperatividade já tem que ser estimulada, melhorada. Mas todas as outras funções do ser humano também têm que ser feitas. Olha que isso aqui poderia gerar aulas e aulas, né? Pedagogia está em cima disso. E o grande desenvolvimento da pedagogia, minha esposa é pedagoga, exerceu muitos anos,
Está no momento em que na França eles começam a ver assim, o aprendizado, existe partes que você não precisa ensinar nada, porque a criança pode até ensinar para o professor, mas é o convívio social, o olhar diferenciado para o ser humano que vai fazer com que ele tenha aquele aprendizado que seja útil para a sociedade. E aí vem as várias e várias escolas, as várias e várias vertentes maravilhosas. Então veja que o mundo sempre está tentando melhorar, né? Hoje a tecnologia, a própria inteligência artificial, tem que ser utilizada para o ser humano melhorar seu padrão de vida. Mas se ele acreditar nisso tudo e aplicar isso tudo, ele vai ser muito mais feliz. Finalizando quase assim, praticamente o penúltimo slide, como é que ocorre essa passagem? Eu sei que é difícil, às vezes, eu estou tentando o máximo de me fazer entender, espero que eu esteja sendo entendido da melhor forma possível. Ah, você está achando que a gente é burro? Não, estou dizendo que às vezes a gente usa alguns termos científicos que ninguém tem obrigação de saber, mas é muito interessante a gente mostrar coisas práticas, como por exemplo a minha reencarnação, que eu falei, olha, eu venho com um monte de coisa, um monte de defeito, senão não estaria aqui, estaria dando essa palestra lá no nosso lar, volitando, voando, né? Nós temos os centros vitais, e esses centros vitais, quando tem energias equilíbrio, é o que nós chamamos de saúde. Quando esses centros vitais têm um bloqueio de suas energias, essas energias são absorvidas de uma forma errada, inibe outras, provoca uma hipoatividade, é o que nós chamamos de doença. Exemplos clássicos de hipoatividade estão hoje principalmente determinados pelos transtornos de aprendizado. Mas a hipoatividade, de uma forma mais brusca, hoje está aparecendo muito nas tais das intolerâncias. Há uns anos atrás ninguém sabia o que era isso, né? Ah, fulano come um trem e tem diarreia. Hoje fala-se demais, descobrimos as intolerâncias. As intolerâncias são frutos de hipoatividades que carregamos no nosso centro gástrico, automaticamente no nosso pâncreas, que faz com que nós não consigamos conviver com determinados alimentos. E isso, por que não existia antes? Sempre existiu. Mas por que não era tão difundido? Porque também o ser humano não tinha tantas alterações que carrega hoje. Isso é fruto do próprio desenvolvimento da indústria alimentícia, dos hábitos que nós esquecemos, né? Comer bem, exercitar, orar, vigiar. Isso não virou mais moda. Pensa agora, vamos comprar um Karmazinho Futura, só esse, vou vender só esse boleto aqui. O que vem daqui a mais alguns anos, com essa galera que está aí, que é só celular. Não quero mais escola, não quero mais família, não acredito em mais nada. Estranho, né? O que virá lá para frente? Por isso que a medicina nunca vai deixar de estudar doença, porque sempre vão ter doenças novas. E algumas endêmicas e epidêmicas, para mostrar para o ser humano, olha o lugar, olha o que vocês criaram. Olha o que vocês estão plasmando. A conta vai chegar. E existe o outro lado, que é a hiperatividade. O centro vital tem um acúmulo de energia, por exemplo, um acúmulo de energia cerebral. Então ele é um super inteligente. Ele tem energia para dar e vender, mas tem uma congestão de energias tão grande que às vezes ele não consegue expor. E essa hiperatividade também provoca doença. Um exemplo, grande parte das pessoas que estão classificadas no espectro autista, eu disse classificadas, tem centros de transmissão de energia tão rápido, um raciocínio tão rápido, não é que ele não quer convivência, é que aquilo não é nada, ele está muito acima. Entendeu? Não é que ele não tem paciência, é porque ele está acima no degrau evolutivo. Cabe a nós tentar descobrir essas peculiaridades e colocá-los no lugar certo, produtivo, onde eles vão ser felizes. E não ficar colocando numa jaula, ou num quarto, ou numa coisa assim, a fulana é assim porque ele trouxe um problema. São desequilíbrios. Quando nós conseguirmos estudar melhor esses equilíbrios e desequilíbrios, sem dúvida nós seremos mais felizes. Enquanto isso não acontece nessa encarnação da qual estamos, o que a gente deveria fazer? Essa é a pergunta que eu sempre me faço, né? Eu acho que a gente pode fazer muita coisa, né, Vera? Uma delas é tentar pegar aquilo que a gente acredita, sabe, e tenta passar, e passar da forma que a gente sabe melhor.
Eu não estudei isso, doutor, mas eu acredito nisso. Mas olha, eu sou uma excelente cozinheira, eu consigo colocar na comida a minha sensibilidade e o meu amor. Pois então, seja a melhor cozinheira possível e faça dessa comida algo de caridade para as pessoas. Doutor, eu tenho um caso X dentro da minha casa e eu não consigo esse contato. Então, hoje existem instituições para fazer esse contato. Na parte do próprio aprendizado especial, para que a pessoa consiga se contactar, principalmente quando a gente fala do espectro autista. Doutor, você trabalha com oncologia pediátrica? Trabalho. Você não é oncologista pediátrico? Não. Por que você se meteu a fazer isso? Para aparecer? É meu resgate. Sabe por quê? Eu só ia acreditar nas coisas que eu falei aqui para vocês o dia que eu conseguisse trabalhar com elas. Eu me pergunto todo santo dia, o que faz com que uma criança de 3, 4 anos desenvolva daqui a pouco um linfoma, uma leucemia, ou traga no seu gene um tumor que vai tirar sua visão, sua função, sua vida, aos 16, 17 anos. Se eu questionar Deus, eu deveria rasgar meu CRM e ir embora, fazer outra profissão, outra coisa. Eu acho que só vivenciando eu posso tentar melhorar a coisa. Porque se é melhor, não. Porque eu estou muito embaixo na escala evolutiva. Esse é o meu resgate. Resgate maior vai ter quem hoje bloqueia essas coisas por interesses financeiros. Né? Interesses de empresas financeiras que não querem de jeito nenhum que as pessoas tenham doença, porque se tiver doença vai gastar o dinheiro. Então, ou eles deviam montar empresas de deuses, ou fazer o que tinha que ser feito com o investimento material que é feito neles. Isso aí sim eu acho que é o grande problema. Então, cada um de nós sabe por onde pode ir. Exames podem prever as doenças? Sim, inclusive nós podemos fazer nosso mapa genético antes da criança nascer. Ajuda? É lógico. Se não tivesse possibilidade da gente evoluir na medicina, no tratamento, para que também teria toda essa evolução? Mas existe um outro negócio que a gente pode fazer quando a gente sai daqui, para e pensa. Longe de mim de querer converter qualquer pessoa, pelo amor de Deus. Mas está na leitura, está no acreditar, estar no orar. Oração não precisa ter formação, né? Então, está no exemplo que a gente dá, não de ser bonzinho, malzinho, ai, nossa, ele é perfeito. Não. É de a gente dar o exemplo a nós mesmos. Olha, eu estou aqui, eu estou passando por esse problema, eu tenho que acreditar que esse problema é educativo, não punitivo. Mesmo que ele não seja um problema físico, ele pode ser um problema financeiro, sexual, um emprego que a gente perdeu, uma pessoa que nos traiu, qualquer coisa nesse sentido. A partir do momento que nós acreditarmos que os nossos centros de energia pré-formados continuam em formação, porque aí está o lado legal. Vocês sabiam que os centros vitais não param de ser formados? Senão não haveria de ser. Um exemplo, o cara deu um tiro na cabeça, veio na outra encarnação com uma deformidade gigantesca no cérebro. Aquilo ali vai ficar para sempre? Nunca acaba? Ou a gente vai ter que recorrer ao Supremo Tribunal de Deus para liberar desse problema? Não, nós sempre estamos reconstruindo. Se a reconstrução não é visível materialmente, ela é visível energeticamente. E existe uma experiência muito legal que eu vi na Federação Espírita Brasileira, alguns anos atrás, de médiums portadores de síndrome de Down espetaculares. Nós estamos aqui no aprendizado. Meus queridos, meus amados, agradeço imensamente. Sempre termino segurando para não chorar, mas é porque eu acho que uma das minhas missões é essa. Tentar não convencer, mas mostrar. E não vai adiantar para nada se eu virar a esquina e não praticar isso dentro da minha casa, com as pessoas que eu amo, com meu pai que está lá na UTI, com os nossos pacientes, com as pessoas desconhecidas, com aqueles que pedem no semáforo. Mas vamos começar de nós mesmos, para que a nossa doença kármica seja mais leve possível e a gente possa continuar nesse mundo, não de expiação, mas de melhoria.
Muito obrigado a todos, a essa casa que me acolheu em fevereiro, quando eu vim fazer a primeira palestra. Muitíssimo obrigado aos amigos encarnados e desencarnados. Amém.